E a proposta do tema de hoje é TDAH à luz do Espiritismo. Porém, eu fiz uma mudançazinha no tema, porque hoje aqui tem pessoas de várias religiões, o que me deixa muito feliz. Foram amigos que eu convidei de outros trabalhos dos quais eu realizo e que eu fico imensamente feliz de ver essa diversidade religiosa. Então eu coloquei a luz da espiritualidade. E aí, essa primeira conduta, a conduta primordial para qualquer tipo de trabalho, de ação na vida que a gente vai realizar. A primeira coisa é pedir a Deus, esse Criador e Criado, e a Jesus, porque aqui no Brasil, mesmo quando nós estamos numa plateia com diversas religiões, a maioria das religiões são cristãs. Então nós pedimos a Jesus que nos oriente. E dependendo do nosso credo, nós vamos pedir aos anjos e santos, aos orixás, aos bons amigos espirituais, que nos assistem enquanto nós vamos lidar com uma situação complexa como essa que nós vamos ver juntos agora. Então, a todo momento, é neste clima de orientação para que a gente possa fazer o melhor possível nessas situações difíceis de grande complexidade. A primeira razão é essa. Por que ele é pouco conhecido? Por que é subdiagnosticado? Com a apresentação, vocês vão entender essa dificuldade toda. Ele é, então, a princípio, que já se sabe, ele é um transtorno neurobiológico, ele tem causas genéticas e ele começa frequentemente na infância e pode acompanhar o indivíduo por toda a vida. Os sintomas são de desatenção, inquietude e impulsividade. Inquietude ali seria o aspecto da hiperatividade. E ele pode afetar todos os setores da vida do indivíduo. Vai afetar a qualidade em todos os setores. No afetivo, no social, no trabalho, no acadêmico, no profissional. Todas as tarefas laborais que ele for fazer vão ser afetadas. Então aqui, nós vamos entender primeiro como isso funciona no cérebro. Na frente, na testa, Thiago, tem o córtex frontal. Atrás desse osso craniano da testa fica o córtex frontal. É a imagem que todos estão vendo e o Thiago está mentalizando. Ao lado, nós temos essa bolinha com várias terminações nervosas, vários risquinhos, né? Esse é um neurônio. Os neurônios ficam dentro do sistema nervoso central, que é o nosso cérebro, lá dentro da nossa caixa craniana. Esse transtorno, o TDAH, ele acomete aquela região do cérebro frontal, que é o córtex frontal, que é essa região atrás da nossa testa. Essa região, ela é responsável pela função executiva. Então, se você tem um probleminha aí nesse córtex frontal, você vai ter uma disfunção executiva. Por isso, o TDAH, às vezes também é citado como DDA. É mais uma coisa que confunde a mente da gente. Quem está passando por uma situação desse tipo e tem essa dúvida e está atento a isso, já deve ter ouvido as duas terminologias, TDAH e DDA. DDA, então, é distúrbio de déficit de atenção. Esse transtorno ele pode se apresentar de três formas: de forma leve, às vezes até quase imperceptível, aquela situação em que você fica na risca. Na psicologia e na psicopatologia existe muita situação desse tipo, né? Que você fala, tá, o que é normal e o que é patológico? Onde passa a risca que diferencia o que é normal do que é patológico, né? O leve, ele está aí nessa dificuldade de você entender, mas essa criança é imaginativa ou ela é desatenta? Aí você tem o moderado, que cursa com sintomas um pouco mais, né, representativos, e o severo, ou grave. E isso, a função executiva, se ela não está legal, ela vai acarretar essa dificuldade de se organizar, de dificuldade de planejar, qualquer tipo de coisa, vai sair, vai numa festinha, qualquer setor da vida, uma dificuldade, vai fazer a tarefa que você pediu lá de casa, colaborativamente, não consegue, aquela dificuldade
dificuldade, começa uma coisa para, começa a outra. A dificuldade de administrar o tempo, geralmente está sempre atrasado, sempre correndo, sempre voando com a cabeça no mundo das nuvens. E o esquecimento. Pode passar, Cris. Aí a gente já vai pensando, né? Nossa, mas toda criança tem isso, né? Veja uma dificuldade que vai se criando de se chegar ao que é normal, o que é patológico. Então, lá dentro dos neurônios, o que está acontecendo? Daí, o Tiago vai imaginar duas peiras, como eu já falei, né? Duas peiras. Fecha o punho e imagina que os punhos estão assim, ó. Vou mostrar para vocês e a Sônia vai ajudar ele com os punhos. Cada um desses punhos representa um neurônio. O espaço entre suas duas mãos aproximadas, os punhos fechados, é uma fenda sináptica, que seria ali na imagem de cima, no recorte, aquele espacinho aberto. Os neurônios, eles são essas terminações nervosas com essas ramificações. Então, como se fossem duas peiras, inúmeras peiras, uma passando uma mensagem para a outra, através de várias ramificações. Aqui um recorte do que acontece, então, de fato, dentro do neurônio, né? Então, esse punho fechado, o primeiro neurônio, entra um impulso, esse impulso, ele é direcionado por um impulso nervoso, ele está direcionado para o próximo punho, que seria o próximo neurônio, e existem neurotransmissores dentro desses neurônios. O nome desses neurotransmissores, aqui, no caso dessa doença que nós estamos estudando, é a dopamina. A dopamina, então, ela está ali, ela vai descer, tá vendo? O impulso vem, ali 1, 2, 3, ele desce. Entre um punho e outro, esse espaço de uma mão para outra, que é a fenda sináptica, é onde o impulso ele vai sair dali e vai para um próximo neurônio. O próximo neurônio é um neurônio chamado neurônio de recaptação. Ele vai receber esse impulso e ele vai mandar de volta para o neurônio de cima. Essa retransmissão. Então, o neurônio de baixo é um receptor neurotransmissor. Ele se chama dopaminérgico, porque se o neurônio está liberando a dopamina, o neurônio de baixo, que vai receber esse impulso, ele tem que ser um receptor dopaminérgico. Só nesses neurônios, só nesses grupos é que o TDAH ele tem uma leve dificuldade, porque a dificuldade é na dopamina, compreende? Então o cérebro inteiro tem vários tipos de neurônios, vários tipos de neurotransmissores e vários tipos de substâncias no cérebro. Cada tipo de substância é responsável por um tipo de função, por um tipo de comportamento. Nós estamos estudando então a dificuldade do córtex frontal, dos neurotransmissores de dopamina, certo? Vamos lá. O que é a dopamina, então? A dopamina ela é uma substância, um neurotransmissor, né, responsável pela estimulação do cérebro. Então, ela é liberada de um neurônio para o outro, como eu expliquei para vocês, que seriam esses receptores dopaminérgicos, quando há uma estimulação elétrica. E depois ela volta para o neurônio que a liberou, certo? Aqui, olha, mais um recorte, então, do neurônio. E aí, a dopamina, ela está representada no gráfico na cor cinza, que seriam esses aqui, tipo esses clipes aqui. Aí, a noradrenalina, que é uma substância que tem a mesma função que a dopamina. Ela também está ali nesse neurônio, ela está representada na corzinha. Era verde, gente. Era verde, ali ficou muito parecido, né, com o amarelo. Enfim, vejam pela forma. E a outra é a anfetamina, que seria a medicação. Então, o que vai acontecer? Essa dopamina, ela é liberada de um neurônio para o outro, e o remédio, ele vai fazer com que essa dopamina, ela permaneça nessa fenda sináptica, aqui, nesse espaço, por mais tempo, sem vir para cá e voltar. O remédio, ele vai bloquear. Tá vendo todas essas partezinhas amarelas? Que seria na imagem assim, Thiago, você tem a substância dopamina, que é a substância que vai manter o cérebro
ligado, e você tem um remédio que ele vai colar nessa dopamina e não vai deixar ela se dispersar. Ele vai estimular essa presença da dopamina nos neurônios, porque é para o cérebro ficar ligado. Qual substância é essa, o remédio? É o cloridrato de metilfenidato. Ele é um tipo de anfetamina e a medicação se chama Ritalina. Já ouviram falar, pessoal, na Ritalina? Então, olha o que acontece. A Ritalina, ela tem esse papel, então. Ela vai impedir o retorno da dopamina, ela vai continuar estimulando esses neurônios nos receptores dopaminérgicos, causando o aumento da atenção, uma excitação e deixar o sistema nervoso em alerta. Compreenderam? Tá dando para acompanhar? Tá dando, né? Vamos lá. Bom, ó, aqui nós vamos ver que um cérebro normal, aquela imagem lá de cima, vocês estão vendo essas áreas, agora a cor também está prejudicada. Deixa eu ver como que eu vou interpretar aqui para vocês. As cores lá de cima do cérebro normal, que são mais fortes, é a presença dessa estimulação. Aqui embaixo, nesse cérebro com TDAH, que as cores estão mais fraquinhas, é a diferença dessa estimulação. Vejam lá em cima o córtex frontal, ó, ali, na zona pré-frontal, onde nós estamos estudando, aquela primeira bolinha. Olha como ela está com uma cor viva. Olha a diferença do cérebro com o TDAH. Entenderam? Ah, peraí, ainda tem a outra, né? Aqui é a mesma coisa, olha, esse daqui. Eu esqueci, tá meio bonitinho, gente. Desculpa. Aqui, ó, o cérebro normal. Tá vendo? Aqui nesse segundo estudo, é uma imagem de ressonância magnética. Aquela parte que ela tá toda preenchidinha, toda coloridinha no azul e tal, é o cérebro funcionando, ele tá legal. E o segundo, ali a sigla é em inglês, né, mas é o TDAH. Com esses espaços não preenchidos, é a ausência da dopamina para ajudar no funcionamento, entendeu? Então, isso vai causar um sofrimento emocional nessa pessoa que está com essa dificuldade aí no córtex pré-frontal. Por quê? A pessoa vai se sentir limitada, não conseguindo desenvolver todo o seu potencial, fato que costuma desencadear uma baixa autoestima. Ela vai ficar mal. E vai ter um sentimento de menos-valia. Ela vai se sentir insegura, impotente por não conseguir, incompetente. Ela vai ter um fracasso escolar desde o início. E tudo isso ela vai se culpabilizar, porque ela não sabe o que está acontecendo com ela. E nós, educadores, orientadores, pais, professores, diretores de escola, sociedade, nós vamos julgar essa criança, né? Porque não para, porque não presta atenção, porque não faz nada direito, porque eu não aguento mais, porque, ai meu Deus do céu, vai fazer tratamento espiritual porque não é possível, você está com alguma coisa, né? Pode passar. Então, olha o que vai acontecer em cada fase, se eu tenho esse transtorno. Os distúrbios do comportamento na pré-escola, porque pré-escola é comportamento, né? Quase não tem ainda atividade escolar mesmo, né? Não faz, mexe com o amiguinho, não para quieto, não senta na cadeira, né? Mas aí a gente vai pensando, poxa, né? Mas isso é normal de criança e tal, né? Mas todo mundo fica quieto, menos ele, né? Aí a gente, né? Pô, será que tem algum problema? Será que não tem? E fala sério, né, gente? Ser pais é muito difícil, né? Meu Deus, a gente fica, ai, não sei mais o que eu faço, né? Ai, como é difícil essa situação. Aí, na idade escolar, já começa também dificuldade de comportamento, problemas com as lições, dificuldade com os amigos e a autoestima já começa. E geralmente, quando você está tratando um sofrimento emocional, muitas vezes a reação é a agressividade. Quando você está em sofrimento emocional, você se torna agressivo, que é uma defesa emocional do cérebro. É um mecanismo de defesa inconsciente. Quando você vê, você já está agredindo, que é para se proteger daquele mal-estar. Aí, olha lá, na adolescência, problemas de novo na escola, problemas de interação social, a autoestima está ficando cada vez pior, você já está tendo traumas físicos, você
você pode ter problemas legais, você pode começar a cursar com algum uso de substância, como tabagismo ou outras drogas, porque você está procurando uma forma de você se autoafirmar, assim, poxa, eu tenho que ser respeitado de alguma forma. Eu vou ver vocês, gente, é incontrolável. Pelo tempo que eu não... Ai, esse marido? Ui, tô pronta. Obrigada por ter ligado aqui pra mim. Agora você ficou de casa. Eu fiquei de casa, né? Bom, agora vem aqui o adulto jovem. No adulto jovem, vocês veem, aquele problema que começou lá na infância, ele continua. Olha lá. Fracasso acadêmico, dificuldade profissional, prejuízo de autoestima, pode entrar aí o uso de substâncias e traumas físicos e acidentes. Por que está colocando agora trauma físico e acidente? Porque você começa a se machucar. Você é tão atrapalhado, tão acelerado, que você começa a se machucar, né? E lá no adulto, fracasso profissional, prejuízo de autoestima, tá vendo? Repete, né? Porque vai indo para frente. Então, olha que difícil, né? Ah, por que eu coloquei Dori, né? Você já... Ai, tá vendo, filho? Eu acertei. Ela ficou treinando comigo. Mãe, não é Doris, é Dori. Acertei, né? Meu córtex pré-frontal tá legal. Ó, por quê? Pode dar depressão, transtorno de ansiedade, problemas de substâncias, transtorno de conduta. Isso se chama comorbidade. Que é quando, a partir de um transtorno, uma dificuldade, um déficit, você vai fazendo outros transtornos, né? Isso aqui não é porque a gente quer, né, gente? Predispõe a depressão por quê? Não é fácil. Não é fácil você ficar sendo cobrado, você ter esse sentimento de que nada que você faz certo, né? Pode passar. Aqui eu vou pular, tá bom? Pula. E às vezes também tem impulsividade. Vou pular essa parte do adulto porque é uma lógica, né? Depois, se der tempo e alguém tiver uma pergunta de adulto, a gente fala. Também pode ter impulsividade. Você pode ter o TDA, que é só transtorno de déficit de atenção. Você pode ter o TDAH, que é o transtorno de hiperatividade. E você pode ter um terceiro tipo, que é a combinação dos dois. Na hiperatividade, pode cursar também com impulsividade. Entendendo. A impulsividade é uma dificuldade com o autocontrole. Isso vai representar prejuízos para si mesmo, para os outros, e é uma consequência da pessoa não conseguir parar para pensar. Aí a gente se pergunta, né? Poxa, se o déficit de atenção e a hiperatividade, déficit de atenção, não vem assim uma impressão de que a pessoa... Por que agitação? Né? Se é menos dopamina, por que a pessoa só não fica calma? Por que ela fica agitada? Né? Olha lá por quê. Prejuízo, consequência de não parar para pensar. Porque você tem uma dificuldade de se concentrar, então o seu filtro do autocontrole ele não funciona muito bem. Porque é também nessa região do cérebro que está a nossa conduta. Faço ou não faço. É aqui também que atuam as drogas, né? Então, é por causa disso. Daí você toma decisões ruins e você não consegue planejar muito. Se você não consegue se concentrar para planejar, você se torna impulsivo, entende? E daí que vem a aceleração. Embora tenha menos dopamina, tem muita aceleração, porque você não consegue parar para pensar, para se concentrar. Percebe, não? Daí, olha como que a pessoa fica. Ela espera saídas e soluções imediatas, causadas pela sensibilidade intensa a esse momento presente. Ela está se exigindo tanto, né? Porque você pode ter essa, não é incapacidade de se concentrar, é dificuldade. Você pode ter uma dificuldade de se concentrar focal, tipo, vocês estão aí prestando atenção aqui em mim, e vocês podem ter uma dificuldade dessa concentração difusa, dispersiva. Vocês estão aqui comigo, mas vocês sabem o que está passando ali, com a pessoa do lado e tal. E às vezes, a pessoa que tem o TDA, ela fica tão assim, com tanto estímulo, que ela é tanta coisa para ela administrar, e ela tem essa dificuldade da concentração difusa e focal, que ela some. Meio que o cérebro escapa, sabe? Daí ela... tô falando com você. Entende? Está cheio de lacunas. Aquele é o esforço que a pessoa está fazendo para prestar atenção em alguma coisa.
Olha como implica em sofrimento mesmo, né? Pode passar. Então, na maior parte dos casos, isso se deve por uma forte reatividade, né, que é a sensibilidade a esse momento presente, e daí você se torna impulsivo. O controle dessa impulsividade está diretamente ligado à capacidade de inibir os impulsos, assim como a capacidade de concentração tem a ver com a capacidade de inibir a distração. Você vai se concentrar, você precisa conseguir inibir a distração. É por isso que quando você está dentro de um diagnóstico mesmo fechado de TDA, TDAH, a gente pede, senta na primeira fila. Eu tive uma professora, isso eu acho legal falar para vocês, não estava planejado, mas me ocorreu agora. Quando eu estava fazendo um dos cursos de dependência química, eu tinha uma professora que ela era pós-doutorada. Né? Ela era PhD, quer dizer, você teve uma ideia na ciência que ninguém nunca teve. Ela fez mestrado, doutorado, pós-doutorado pela Universidade Federal e ela tinha TDAH do tipo mais severo que existe. E essa minha professora já estava para se aposentar. Na época que ela teve, não existia nada disso. E olha onde ela conseguiu chegar. E o que ela e os pais dela também eram professores, né, doutores e tal, então pessoas com forte capacidade de orientação. Eles entraram com liminar em todas as escolas que ela estudou, porque tinha que sentar ela numa cadeira, a cadeira do lado não podia ter ninguém, a outra também não. Depois tiveram que tirar o aluno que sentava atrás, depois tiveram que colocar a cadeira dela sozinha numa fileira sem cadeira, porque até a cadeira vazia ela dispersava a atenção dela. E ela tinha que ficar de frente com o professor. E foi ajudada por todos os professores e tal. Este é um caso severo. E ela ia sendo orientada, olha, presta atenção que você tem essa dificuldade. Vai te dar uma vontade de levantar, não levante. Pós-doutora, gente, certo? Então, então, olha, tudo isso aqui, impulsividade, hiperatividade, desatenção, na mesma área do cérebro, por isso que não funciona bem. Agora a gente entenderam já, né? Já estamos todos bem especializados, né? Já pensou? Sai daqui especialista? Já entendemos como funciona. Agora, o problema realmente que requer da nossa parte muita espiritualidade. Uma criança mal diagnosticada pode sofrer tanto quanto uma não diagnosticada. Por quê? E a personalidade? E o traço de cada um? Um é mais agitado. Nossa, olha, na família do meu pai, se tivesse esse diagnóstico, meu pai, meus tios eram tão danados, né? Tão travessos, tão diabrados, que eles todos iam ter esse diagnóstico. Eles eram terríveis. Ali, primeiro quadro, aquelas criancinhas ali, tem hiperatividade, vocês acham? Aqui nesse daqui, a criancinha está, no primeiro, Thiago, eles estão subindo no escorregador e brincando num parquinho. Um está de ponta cabeça, o outro está pendurado, o cachorro está latindo, tem lugar para dois, já tem mais um subindo. E aí tem uma outra charge do lado, que duas carteiras, e um menininho na prova pergunta, me passa a cola? Aí a menininha diz, desculpa, eu só uso Ritalina. E embaixo uma criancinha polvo, né? A criancinha ali, ela tá com 6 braços. Em um braço tem um aviãozinho, no outro tem uma folha, no outro tem o celular, um carrinho, um lápis e uma bolinha de papel que ela vai jogar em alguém. Todos vocês já diagnosticaram alguém da família até agora, né? Pode ir. Aí, ó, lá atrás, agora, Thiago, eu usei o tema da Dory, que é Procurando Nemo, daí a Dory tá na frente, nadando tranquilamente. O Nemo, ou o pai dele, deve ser o pai dele ali, tá meio assustado e atrás, no pano de fundo, tem um tubarão gigantesco que está ameaçando a vida da Dory e do Nemo. Então, o nome do remédio, metilfenidato. Esse cara que vai impedir a dopamina de voltar e vai deixar ela mais tempo lá para manter seu cérebro ligado. Ele é necessário ou ele é induzido? Vamos entender isso. Primeiro, os estudos que são controversos. Pesquisei bastante para trazer um dado mais recente, são poucos. É preciso lembrar que aqui no Brasil as pesquisas, não existem muito recurso para pesquisas, então as pesquisas são difíceis, são escassas, os dados são antigos, em outros países esses
dados são refeitos anualmente, aqui demora. Então, olha, eu achei um estudo que é uma revisão de literatura. Esse pessoal aqui do Grupo de Estudos do Déficit de Atenção, lá do Rio de Janeiro, publicado na Revista Psiquiátrica em 2004, esse estudo que eles pegaram toda a literatura sobre efeitos a curto prazo e longo prazo, efeitos colaterais do remédio. E daí, eles acharam isso. A curto prazo, você toma a Ritalina, pode te dar redução do apetite, insônia, cefaleia, que é dor de cabeça, e dor abdominal. A longo prazo, alterações discretas da pressão arterial, consequentemente da frequência cardíaca, possível discreta diminuição de estatura. Esse foi uma pesquisa de revisão de 2004. Agora, preciso falar para vocês que existe muita coisa sobre dependência, que essa medicação pode causar dependência, que pode dar problema cardíaco, que a opinião é completamente dividida, medicar ou não medicar. Esse é um tema bastante importante, por isso volto a repetir, haja espiritualidade para tomar uma decisão como essa, para orientar pessoas. E outra coisa que a gente também precisa pensar. Em 2011, o CRP promoveu o segundo Seminário Internacional de Educação Medicalizada. Ia tratar dessas doenças que mais prejudicam o desempenho escolar, que é dislexia, TDAH. E aí, o Temporão, que era médico sanitarista, ex-ministro da Saúde, Raul, e professor lá da Fiocruz, ele disse o seguinte: vamos ler devagar, porque agora a gente entra numa outra complexidade para que a gente possa entender a indústria farmacêutica. É preciso construir os nexos que hoje ligam a indústria de medicamento, as práticas médicas, as agências de publicidade, o saber médico, os meios de comunicação de massa, enquanto estratégia de ampliação do consumo e da medicalização da sociedade. Por que eu digo isso para vocês? Escolhi esse tema também. Se vocês, os senhores, devem começar a pesquisar essa questão da medicalização da vida, medicalização da sociedade. O DSM-4, por exemplo, eu não vou recordar, infelizmente eu não abri essa pesquisa recentemente, a data do primeiro DSM, que é o Manual de Diagnósticos da área da saúde. O primeiro DSM, ele tinha mais ou menos umas 100 doenças de sofrimento emocional. Hoje ele tem mais de 410 doenças. Nesse seminário, que está no CRP, no site, você coloca lá, crp.org.br, essa palestra na íntegra você pode ouvir. É um estudo, um movimento que vem crescendo, é muito forte isso na área da saúde, principalmente na psicologia, de se pensar, nós vamos medicar o quê? No último DSM-4, até luto está lá na lista de doença. Luto é doença. Outra fonte legal para a gente poder entender esse tema e usarmos o nosso conhecimento como formas de espiritualidade. No Café Filosófico da TV Cultura, teve recentemente um programa entrevistando um psiquiatra, e o nome é esse. O nome do tema vai ser sempre o mesmo. Esse tema é medicalização da vida. Esse psiquiatra, nesse programa do Café Filosófico, ele foi ensinando a gente a pensar essa questão. Por quê, gente? Porque a medicalização, olha, é um processo em que as questões da vida social, sempre complexas, multifatoriais, marcada pela cultura, pelo histórico, são reduzidas a uma lógica médica, vinculando aquilo que não está adequado às normas, ali descobri eu errei, sociais, a uma suposta causalidade orgânica, expressa no adoecimento do indivíduo. Então vejam que paradoxal, né? Por isso, espiritualidade. Eu trago aqui o cérebro, imagens do córtex, provando para vocês que existe imagens de exames provando que tem pouca dopamina,
dopamina, remédio que disponibiliza essa dopamina no cérebro, e depois eu vou e apresento um slide dizendo que o que nós estamos medicando? A criança que está de ponta cabeça lá no parquinho, o que? O comportamento dessa criança, como que é isso, né? Por mais que você ofereça uma medicação para a criança, o diálogo, a aproximação, a colaboração, a afetividade, a nossa espiritualidade familiar é imprescindível. Não podemos entregar o problema da nossa criança exclusivamente a um remédio. Não estou dizendo que não se deva medicar. Estou dizendo, afirmando que é uma decisão muito difícil e que deve ser encaminhada com a ajuda de vários especialistas, com muitas conversas, muita pesquisa, o conhecimento nos ajudando, né? E a intuição, né? Pode falar. Volta um pouquinho, Jé. Então, por quê? Falando de outro jeito. Questões como comportamentos não aceitos socialmente, performances escolares que não atingem as metas das instituições. Isso aqui é legal, gente, né? Porque o que nós estamos querendo, na verdade, do nosso filho? Que ele atinja a meta? É só isso que a gente quer? Que ele entre na melhor universidade do país? Aí a gente diz, meu filho estudar numa universidade pública, gratuita. Não existe universidade gratuita. Quando o seu filho está numa universidade pública, você tem que pagar para ele ficar lá. O Brasil não dá moradia para um aluno, não dá alimentação para um aluno, não existe. Seu filho passar na Universidade do Rio, você vai ter que pagar para ele morar lá, para ele comer, para ele se vestir, para ele ir para lá e para cá. Entendeu? Então, o que você gasta lá no Rio, você gasta aqui, pagando a mensalidade da universidade aqui. Então, essa discussão, ela precisa ser ampliada. E aí, você tem uma meta escolar, e você quer que seu filho aprenda, mas se você tem uma dúvida, se o seu filho ele tem o TDAH, você precisa procurar um especialista, que não sou eu. Eu estudei para vir aqui falar para vocês, eu não sei, não sou especialista. Eu me esforcei para entender isso aqui como é. Tem entrevistas psicológicas, entrevista com os pais, entrevista com a escola, tem testes que são aplicados, o profissional é um neuropsicólogo, depois ele encaminha você para um neuro, que é o médico. Quando você sentar lá na mesa do médico, ele vai prescrever Ritalina, porque essa é a conduta, né? Pesquisando para tratar esse assunto com vocês, eu vi uma matéria acusando, não foi apresentada nesse seminário que está na página do CLB. A mãe levou a criança indicada pela escola e, antes disso, né, se a escola indica ou não, por isso que eu falei, pouco conhecido, subdiagnosticado, porque às vezes seu filho está com uma dificuldade e a escola não te alertou, falou para você que era normal, que estava tudo bem, não estava, e seu filho estava sofrendo e ele estava com uma questão ali, entende, gente? Então, diagnosticar errado, não diagnosticar, olha a complexidade desse tema. Aí a mãe levou, a escola falou, olha, acho que está com alguma questão, leva no médico, ela levou no psiquiatra. E em 20 minutos ela saiu da consulta com uma receita de Ritalina. 20 minutos. Esse diagnóstico ele se fecha depois de meses de pesquisa, de questionários, manda para a escola, manda para os pais, faz bateria de testes, conversa com a criança, tira dela aquela pressão social, porque ela já chega com uma pressão muito grande. E se ela está nervosa, o rendimento dela na testagem já não vai ser legal. Então veja, né, precisa procurar uma pessoa especializada para tirar essa dúvida. E não acaba depois que você procura uma pessoa e leva para fazer o teste, né? Então, a meta da escola, dá para conversar com essa escola? Tem que conversar com essa escola. Mas vem cá, qual o nível de exigência, né? Mas todo mundo tem que ter o mesmo padrão. Como é feita a situação prova? É emocional ou é dopaminérgico, né? Tudo isso a gente tem que ver. Então, olha lá, a escola não atinge a meta da escola, as conquistas desenvolvimentais que não ocorrem no período estipulado, aí você paga uma escolinha particular para o seu filhinho porque a creche não tem vaga, aí a tia da escolinha vai começar a ensinar o A, E, O, U, aí a outra criancinha está mais interessada em jogar bola, aí ela não aprendeu o A, E, O, U com 3 aninhos, ela tem déficit de atenção. Né? Então, observar a fase do desenvolvimento. Então, são retirados dos seus contextos essas crianças.
pessoas que são afetadas por isso, isolados desses determinantes sociais, porque a gente vai impondo o que a gente espera, né, de cada um. Políticos, políticos, porque, gente, olha o Brasil como é. Aqui no programa que vocês têm, Solidariedade e Caridade, qual a condição que as famílias que a gente recebe têm de ter essa presença, de estar ao lado afetivamente ajudando a compreender a lição, indo na escola dialogar, professor está estimulado a dar a aula, não está? Olha, pega na rede pública e vai estudar esse que a atenção na rede pública. Isso é problema do sistema educacional, né? Está todo mundo com um sintoma ruim, e por isso que a gente precisa dessa espiritualidade, o que nós vamos fazer com isso e tal, né? E históricos, né? O contexto, a época que nós vivemos, todo mundo no celular e tal, e muita informação, e às vezes você não tá afim, você não tem essa quantidade de informação, você não gosta, você é uma pessoa diferente, isso não é doença. E relacional, passando a ser compreendida sempre como uma doença que tem que ser tratada. Então você perde de vista a condição do ser humano. E é isso que a psicologia vem sempre chamando a atenção. Ele tem um transtorno e ele é assim, deixa ele ser do jeito que ele quer ser, caramba, né? Vamos lá, vamos ser mais flexíveis e tal. Mas quando chega o boletim escolar, né? Bom, era mais ou menos isso. Tem só mais uma parte da medicação que eu gostaria de dizer, né? Que saiu uma charge que eu achei também bem legal, pesquisando esse tema para vocês, que foi o cientista que foi parabenizado por ter descoberto uma medicação importante, né? Olha, meus parabéns, o seu remédio foi aprovado, né? Você está contratado, vamos pagar os seus honorários e tal, o seu estudo, sua pesquisa, parabéns mesmo, fico feliz com os resultados. Agora nós vamos encaminhar a questão para o departamento de marketing, para eles criarem a doença, mas fica tranquilo, isso é mais fácil. Foi uma charge, né, que saiu e foi apresentada nesse seminário. Quando você começa a pesquisar essa questão da indústria farmacêutica, e aí entra nessas coisas escusas que acontecem não só no nosso país, em outros lugares também, mas aqui a gente está especialmente atento para tudo isso, né? Você vai ver que quem participa lá do DSM-4 e do CID-10, que são os livros diagnósticos, isso, gente, é notícia, assim, que corre abertamente na área da saúde. Mais de 50% dos médicos que trabalham para fazer o diagnóstico, existem números que dizem até 80% dos médicos que participam, eles têm comércio, são donos, são sócios de indústrias farmacêuticas. Né? Então são coisas assim, não vai medicar, a criança não para na cadeira, depois vai para o uso de drogas para fumar um e ficar na brisa, não vai medicar, não pode ser radical, né? Tem que ser o quê, pessoal? Tem que ser espiritualizado demais, não pode ter preguiça de pesquisar, de buscar a informação correta, de investir, de ter paciência, porque o que é espiritualidade, né? Esse amor, essa solidariedade, essa presença. Por isso que eu coloquei essa última imagem, a parceria desse paizinho e filho, né? Que é lindo, como que ele foi buscar o filhinho dele, que é o Nemo, Thiago. O Nemo e o... Ô, gente, como chama o pai do Nemo? Marlin. Tá vendo? Eu nem sabia, né, o nome. O cara é importante pra caramba, a gente não dá atenção pra isso, né? Tá aí, ó, prestigiar essa colaboração. Bom, é isso. Tá bom? Essas associações aqui são legais para você pesquisar na internet. Quando forem pesquisar na internet, cuidado, não é só abrir uma lista de sintomas e sair achando que o seu filho tem a doença. O diagnóstico precisa de muito mais do que isso. Conscientizados agora, ajudem nessa divulgação, que isso também é espiritualidade. Sempre procurem fontes seguras, como artigos científicos. Existe Google e existe Google acadêmico, onde tem informações que são produzidas no meio da ciência. A ciência é importante, mas a gente também tem que desenvolver um senso crítico em relação à ciência. Você vai achar lá na ciência quem fala, ó, pode medicar que o efeito a curto prazo é muito melhor, mais benéfico do que o efeito colateral. E você tem quem diz que não, porque a criança que toma Ritalina hoje, quando ficar velha, que a gente vai saber o que esse remédio causou na vida dela ou não, né? Que é a prevalência.
ao Wagner, meu cunhado, e a minha filha Clarice, que me ajudaram muito nessa elaboração aqui da apresentação. Tem alguns avisos aqui antes da Câmara do Passe. Na próxima semana, a partir da quarta-feira, os temas da nossa casa, a gente todos sabem que de quarta a domingo tem palestra na nossa casa, né? Então, de quarta a domingo, o tema será separações conjugais. Tá? Esse é o tema, o próximo tema da próxima quarta-feira até domingo. No dia 17 de abril, domingo que vem, das 8 às 11 horas, teremos aqui na nossa frente aqui o Bazar do Dia das Mães, com ofertas de panos de prato, livros, doces, salgados, presentes e etc. Né? Quem quiser, venha prestigiar. No dia 20 de abril, quarta-feira, às 20 horas, teremos uma palestra musicada aqui na nossa casa, com Ricardo e Eduardo, apresentando o novo CD. E é bom sempre lembrar que todas as segundas-feiras, à noite, aqui na nossa casa, a partir das 19h45, nós temos aqui o nosso trabalho do grupo Reviver. É um pessoal, um grupo de voluntários que trabalham aqui, atendendo pessoas que têm na família, ou que têm próximo da sua família, pessoas dependentes químicas. Então, aqueles que quiserem vir, prestigiar, aprender sobre isso, venham, todas as segundas-feiras. Tem um grupo aí especializado nesse assunto, na nossa casa, às 19h45, toda segunda-feira. Acho que é só, isso. Então, aqueles que quiserem, nesse momento, podem fechar seus olhos. A partir deste momento, nós temos a nossa oportunidade da prática da caridade, através dos nossos pensamentos, das nossas boas intenções, em relação ao nosso próximo. Neste momento, que nós temos essa oportunidade, é entre nós e Deus, porque é através dos nossos pensamentos, é através das nossas intenções em relação aos nossos irmãos, ao nosso próximo. Se porventura alguém tem algum ressentimento com alguém, algum dissabor, esse é um momento muito especial para lembrarmos desta pessoa, dessas pessoas, com muito amor, com muito carinho, que Deus com certeza irá ajudar e modificar essa situação. Vamos então vibrando positivamente nesse instante por todas as crianças órfãos, por essas crianças abandonadas nas ruas, vibrando também pelos jovens, principalmente aqueles que também estão nas ruas, lá na nossa rua, perto da nossa casa, que estão lá envolvidos na marginalidade, com as drogas, com a criminalidade. Vamos envolvendo a todos eles. Vibremos também positivamente pelos idosos, principalmente aqueles que estão nos asilos, nessas casas de repouso. Quantos deles estão lá esquecidos por seus familiares, na mais completa solidão? Vibremos positivamente pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, nas UTIs, por aqueles que nesse momento estão passando por alguma cirurgia delicada, por aqueles que contraíram doenças consideradas incuráveis ainda na ciência humana.
Vamos vibrando pelos nossos irmãos que estão em recuperação nos presídios, nessas cadeias públicas. Vibremos por todos os lares em desajustes. Vibremos pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos e principalmente por aqueles que ainda se dizem nossos inimigos, encarnados e desencarnados. Vibremos por todos os nossos irmãos que desencarnaram, que deixaram aqui na terra seu corpo físico e que voltaram e estão voltando para a pátria espiritual. Vibremos também por aqueles que estão voltando aqui para o nosso planeta Terra, para mais uma etapa de provas e de expiações. Vamos vibrando neste momento por todos os países em guerra. Vibremos pelos governantes desses países para que busquem realmente a paz entre todas as nações. Vibremos pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos nossos políticos e vibremos por todo o povo brasileiro. Vamos nesse instante levando os nossos pensamentos até as nossas casas. Que a espiritualidade possa limpar e fluidificar cada cômodo de nossas casas. E para que todos os moradores dela tenham muita paz, muita harmonia, muita saúde, tanto material quanto espiritual. Que o plano espiritual nesse instante também possa olhar pelas pessoas que estão com os nomes nessa caixinha de vibrações. Você que colocou o nome ali de alguma pessoa, pense fixamente nessa pessoa nesse momento, em todas as pessoas que estão ali com os nomes na caixinha, que elas sejam envolvidas nessas nossas vibrações positivas. Nesse momento, vamos pedindo licença ao alto para vibrarmos por nós mesmos, para que tenhamos forças, coragem e muita fé no futuro, principalmente nas horas difíceis da nossa vida, nas horas das quedas, das cobranças, nas horas das doenças e nas horas tão difíceis de perdas de pessoas e entes queridos. E por fim, só nos resta agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pela vida e pela oportunidade da vida que Ele nos dá em todos os dias. Agradecemos também ao Mestre Jesus por tua presença espiritual, pelos teus ensinamentos e exemplos que Ele nos deixou. E agradecer principalmente à espiritualidade, ao mentor desta casa, a toda essa pleiade de espíritos que estão aqui já agindo sobre nós, nos ajudando, nos intuindo. Agradecemos a todos eles. E assim, vamos pedindo permissão neste momento para encerrar esta parte da nossa manhã de domingo. Todos aqueles que quiserem forem tomar o passe, podem aguardar aí nos seus lugares que já serão encaminhados. Graças a Deus.